dessa noite e colocar em prática, Senhor, cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos a oportunidade. Pai, obrigada, Senhor, pela vida dele e pela vida da família dele. Que o Senhor continue abençoando, Deus, o ministério, Pai, todos os seus objetivos, Pai, sua vida profissional, honrando o teu filho, Senhor, nessa caminhada, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Aleluia. Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Amém! Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer a vocês dois convites. O primeiro é que se você está com seu celular ligado, desligue-o, porque você está prestes a receber uma ligação do céu. E ela não pode ser feita por meios naturais ou normais. A segunda é que você abra a sua palavra comigo, no Evangelho de Mateus. Aleluia. Mateus, capítulo de número 28. Aleluia. E o versículo de número 20. Vamos ler, como de costume, um texto base e outro para parafrasear o primeiro texto. O segundo se encontra em Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 2. Mas, antes, vamos ao primeiro texto. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Nos diz. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, ó. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos passar aí alguns livros, lá em Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 2, para a nossa meditação. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Romanos 12, versículo de número 2. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode tomar seu lugar. Esteja à vontade. Glória ao Senhor. Irmãos, hoje eu quero pregar aqui dentro do tema Ele ainda está aqui. Então, eu quero que você preste bastante atenção para que você venha absorver aquilo que Deus quer falar com você através da sua palavra e guarde no seu coração este tema. Ele ainda está aqui. Quando eu trago um tema desse, parece ser muito óbvio que Jesus ainda está em nosso meio. Só que no dia a dia, nas nossas práticas, na nossa vida espiritual, não é bem assim que as coisas se parecem. Parece que Jesus não está aqui. Eu não estou falando de você especificamente, eu não estou falando de irmão A, B ou C, eu estou falando no contexto geral do cristão, do cristianismo. Por quê? Porque nós temos uma interpretação muito rasa das Escrituras. Existe muito pouco interesse em se aprofundar dentro das Escrituras. E isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar que a fé da igreja seja também rasa. A sua fé para enfrentar os seus problemas, a sua fé para caminhar perante as adversidades que o próprio Cristo falou que nós teríamos, ela se torna muito rasa e isso faz com que a igreja seja infrutífera e ela esteja muito aquém do chamado para o qual Deus a vocacionou, a chamou. Por quê? Porque Jesus está aqui? Sim, mas ele está em Jerusalém? Não. Ele está nos Estados Unidos? Não. Ele está em algum país ou algum endereço geográfico? Não. O Senhor Jesus, ele não está aqui no seu corpo presente, mas ele está aqui no seu espírito. O que é a mesma coisa. O que é a mesma coisa. Porque Jesus, ele não é como eu e como você. Todos nós temos um espírito, mas o nosso espírito está restrito ao nosso corpo. O nosso espírito, ele não pode sair daqui.
Existem algumas pessoas que acreditam em algumas religiões aí meio ocultistas, que eles têm a prática de desdobramento, onde eles acreditam que eles podem projetar o seu espírito para fora do corpo e viajar por outros lugares, outros endereços, e até outros países, ver outras pessoas e depois retornar ao seu corpo. Isso é uma loucura sem fundamento. Não é esse tipo de desdobramento que eu estou pregando, não é dessa forma que eu estou falando, mas como Jesus, Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, ele está aqui na pessoa do seu Espírito e nós vamos entender um pouco sobre isso. Mas vejamos primeiro, quando nós observamos a vida de Jesus aqui na Terra, e eu estou falando a partir dos evangelhos, porque Jesus já era profetizado, Jesus já era pregado desde o Gênesis, mas quando Jesus veio a essa terra, ele teve todo um processo para ele concluir a sua obra. Primeiro, Jesus ele não nasceu como eu e você nascemos. Ele não nasceu de métodos tradicionais e todo mundo está cansado de saber isso. Jesus nasceu de uma gravidez virginal. Não houve relação entre homem e mulher para que Jesus viesse ao mundo. Ele é fruto do Espírito Santo. E Jesus já começa o seu ministério, a sua obra, dessa forma, impactando o mundo, mostrando que ele não era mais um profeta, como até as testemunhas de Jeová acreditam. Ele era um profeta, ele era uma pessoa diferenciada. Como o Espiritismo prega, que Jesus era um espírito evoluído. Não, não. Jesus, desde a sua concepção, ele vem mostrando ao mundo que ele era o próprio Deus. Ele era o Filho de Deus. Assim sendo o próprio Deus. Então, veio o início do seu ministério. Jesus começa ali a caminhar e ir até João Batista para ser batizado. Nós pensamos assim, nós pensamos não, qualquer pessoa pensaria, até o próprio João falou, eu preciso ser batizado pelo Senhor e o Senhor que vem a mim? Não, não. Cabe que se faça assim para que se cumpra o que foi predito. Batiza ali pelas águas. Logo após ser batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que arrastou Jesus para o deserto, foi o Espírito que o conduziu para ser tentado para o diabo. Então, assim, aqui eu já poderia começar a abrir parênteses para trazer lições para a nossa vida. Crentes que pensam assim, eu estou passando uma provação, meu Deus, será que eu estou em pecado? Não, não. A tentação, meu irmão, não é porque você está em pecado. Não é porque você está com problema. É porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça, Deus quer preparar você para uma obra maior. Assim foi com o próprio Cristo. O Espírito o levou para o deserto e falou, diabo, pode ir lá, faz seu melhor aí, que ali você não sabe quem você está mexendo não. Ou talvez saiba, né? Mas vai lá, tenta lá. E Jesus passou pela tentação e passou por momentos ali absurdos e venceu. Depois que Jesus passa pela tentação, Jesus começa, de fato, o seu ministério. Por quê? Porque Jesus agora começa a pregar. Jesus começa a ensinar. Jesus começa a reunir multidões. E aqui eu posso observar que existia uma avidez no coração das pessoas que ouviam em receber um alimento verdadeiro. Porque já existiam os fariseus, já existiam os saduceus, já existiam os zelotes e já existiam alguns outros grupos de pessoas que disseminavam mensagens, pregavam ladainha, ficavam enchendo linguiça, falando um monte de coisa que não alimentava verdadeiramente a alma das pessoas. É como se eu chegasse aqui e começasse a pregar filosofia. É como se eu chegasse aqui e começasse a falar para você dos vernáculos linguísticos aportuguesados, tentando aqui causar uma impressão de uma pessoa intelectual, mas que o Espírito não fluísse através das minhas palavras. É como se nós nos reuníssemos aqui às terças, às quintas, aos domingos, às segundas-feiras, como se nós viéssemos bater um cartão aqui. Não, eu sou salvo porque eu vou na igreja 3 ou 4 vezes na semana. Eu tenho o nome escrito lá no livro da vida porque o meu nome está escrito no hall de membro da igreja. Eu tenho um lugarzinho reservado no céu porque o pastor vê o meu rosto em todos os cultos. É como se fosse assim. E na íntegra, nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos o nome escrito no livro da vida porque nós escolhemos retirar o nome escrito desse mundo e colocar nas mãos de Jesus, recebendo a Ele como único e suficiente Salvador. E como que eu mantenho o meu nome escrito no livro da vida? É obedecendo aos ensinamentos de Jesus. Não, mas eu já aceitei Jesus há muitos anos. Eu já batizei, eu já canto, eu já prego, eu já danço, eu já limpo o banco, eu já faço isso, aquilo, meu irmão. Se não houver Jesus dentro de nós, tudo não passa de religião. Qualquer religião, ela tem uma lista de um padrão moral. Se você for aqui na igreja dos primos lá, que ainda continua na idolatria absurda,
Lá tem padrão moral. Você não entra lá e faz do jeito que você quer, de qualquer forma. Você não vive de qualquer maneira lá. Se você for no espiritismo kardecista, você também tem um padrão moral. Se você chega nas igrejas ultrapentecostais aqui, ó, aí que você tem uma lista gigantesca de padrão moral. Até uma televisão dentro de casa, não sei se isso existe ainda, mas deve ser pecado. Você colocar o pé na bola, igual eu já ouvi irmãos testemunhar, você pôr o pé na bola na rua, porque o menino chutou a bola para a sua direção, você colocar fora de comunhão, porque é pecado. Então você tem que usar certo tipo de roupa, se comportar de tal forma. Se tiver barba, é carne, é vaidade, e por aí vai. A lista de um padrão moral é gigantesco, mas o que nos salva não é um padrão moral, o que nos salva é uma pessoa. O que não salva não é o exterior, o que nos transforma, nos liberta, coloca o nosso nome escrito no livro da vida, nos mantém salvo, é o nosso interior. Tem muitas igrejas por aí, tem muitas pessoas por aí que estão valorizando dons, estão valorizando aí, nossa, mas Deus usa aquela pessoa demais, e aquela pessoa revela o CPF, e aquela pessoa entrega a profecia, e aquela, mas irmãos, dom, irmão, não salva, dom não alimenta, dom não transforma. O que transforma é fruto, e fruto digno de arrependimento. Falava mentira? Não fala mais. Era adúltero? Deixa de ser adúltero. Pecado das mais variadas formas de se pecar, para e abandona o pecado. Tem dura serviço, não aceita repreensão, agora se torna uma pessoa humilde, amável, acha o dono da razão, passa a ouvir, aceitar a repreensão, aceitar a cajadada. A cajadada dói, mas protege a ovelha do lobo. A cajadada às vezes é ruim, e às vezes nós que estamos aqui em cima de um altar pregando, parece que a gente está querendo dar lição de moral para todo mundo, mas não é, porque nós também precisamos ser repreendidos, precisamos ser pastoreados, precisamos tomar umas cajadadas na orelha de vez em quando. Todos nós fazemos parte de um mesmo aprisco, do qual o Senhor Jesus é o pastor. Então, a verdadeira salvação é fácil você perceber. Aquele que está dentro da igreja, mas não aceita ser repreendido, está enganando a si mesmo. Não está nem indo para o céu, não. Está indo para qualquer lugar, menos para o céu. Mas está pregando, pastor, está pregando, mas se você falar qualquer coisa com ele, vira um arara. Ih, não tem Jesus, não nasceu de novo, não está vivendo no Espírito. Mas enfim, a mensagem de Jesus era essa. A mensagem de Jesus é arrependei-vos. A mensagem de Jesus era o quê? Produzir, pois, frutos de arrependimento. E Jesus pregava para o pobre, Jesus pregava para o fariseu, Jesus pregava para qualquer pessoa que se aproximava. Então nós observamos aqui a partir do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, que Jesus começa a fazer milagres grandiosos. Jesus começa a levantar paralítico, Jesus começa a abrir olhos do cego, Jesus começa a curar o leproso, Jesus começa a operar milagres que eram inquestionáveis. Jesus começa a fazer sinais que nunca antes haviam sido vistos no meio daquele povo. E o povo, ainda com mais avidez, se reuniam até os pés de Jesus. É por isso que hoje eu tenho uma dificuldade enorme em acreditar em irmãos, em pastores que falam assim, se tiver 2 ou 3 ali, tá bom, porque Jesus quer qualidade, não é quantidade, não. Pode até ser, mas me mostra uma passagem na Bíblia onde Jesus chegou que não tinha multidão. Se não está se juntando pessoas, é porque não tem Jesus, irmão. É regra. Onde Jesus está, as pessoas se ajuntam. Por quê? Porque ele ainda está aqui. Jesus foi para o céu, irmão. Jesus morreu, sim. Mas ele ainda está aqui. E nós vamos entender isso aqui no decorrer dessa mensagem. Todas as vezes que Jesus abria a boca para pregar, todas as vezes que Jesus ele se levantava para fazer qualquer obra que fosse, ajuntava-se a multidão. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, as pessoas têm sede por aquilo que é do céu. As pessoas têm sede daquilo que é espiritual. As pessoas não têm sede de ver mais um homem aqui entretendo. Embora muitas pessoas também se reúnam para ouvir pessoas entretendo. Mas aquele que é verdadeiro, aquele que é salvo, aquele que realmente quer ter a sua vida alimentada, transformada, ele quer aquilo que vem do céu. Ele quer aquilo que o confronte, mas o liberte. Aquilo que o coloque contra a parede, mas o transforme. Por quê? Porque, meu irmão, nós somos chamados para produzir. Nós somos chamados para contribuir com o reino. Eu, você, todos nós, sem exceção, somos chamados para entregar algo para Deus. A Bíblia fala que as vestes brancas que nós vamos vestir lá no céu, somos nós que construímos aqui na terra, através das nossas obras. A Bíblia fala que o Senhor, ele deu o dom a cada um. Segundo vai ser útil. É a cada um. Não é para alguns, é a cada um, segundo for útil.
Então nós somos chamados a produzir. A mensagem de Jesus é essa. Jesus agora começa a operar milagre. Para quê? Porque existia ali uma grande oposição à pregação de Jesus. Existiam pessoas que falavam assim, ah não, mas eu tenho a minha religião, e religião não se discute porque cada um tem a sua. Existiam pessoas que chegavam, ah não, mas eu sou dessa religião desde que eu nasci, meu pai me ensinou nessa religião, eu nasci assim, eu cresci assim, e lá na minha casa todo mundo é assim. Existiam essas pessoas que se opunham, inclusive os fariseus, volta e meia, chegavam e falavam assim, ó, ele não expulsa os demônios senão pelo poder de Beelzebub. Pessoas ali falavam que Jesus era endemoniado. Jesus falava que Jesus usava o poder do inferno para libertar pessoas. E Jesus, conhecendo até o pensamento, fala, mas como? O reino dividido, ele não subsiste. Você está falando que eu estou expulsando demônio pelo poder do próprio demônio? Como é que é isso? Um demônio expulsa o outro? Então Jesus, ele sofria uma oposição absurda, mas em todas essas horas, ele demonstrava poder. Em todas essas situações, ele demonstrava ali supremacia. Ele demonstrava que ele era superior à crítica. Ele demonstrava que ele era superior à perseguição. Ele demonstrava que ele era superior à oposição. Ele demonstrava que ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Irmãos, eu sempre gosto de ilustrar e usar como exemplo atletas e o esporte. Por quê? O atleta que você vê no dia de um jogo, no dia de um evento, no dia de um campeonato, que ele vai lá e ganha uma medalha, ele ganha uma taça, ali ele está divertindo, porque sofreu, foi no treino. Ele já sentiu dor, ele já se lesionou, ele já ouviu palavra, ele teve vontade de desistir, ele teve vontade de falar, não, o que eu estou fazendo? Isso aqui não é para mim, não. E aí teve alguém que o incentivou. Ali no dia de se apresentar, ele vai só para buscar a medalha dele, porque toda a preparação já foi feita. Então, ele está habituado com a dor. Por quê? Porque ele tem um objetivo, ele tem um alvo maior. E o alvo é o quê? É a medalha. O alvo é a vitória. Então, Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele tinha um alvo, e o alvo não era uma medalha corruptível que a ferrugem poderia corroer. O alvo que Jesus tinha quando ele veio aqui nessa Terra era eu e era você, meu irmão. O alvo de Jesus era a cruz. Então podia cuspir na cara dele, ele iria continuar carregando a cruz. Colocaram uma coroa de espinhos sobre ele continuou carregando a cruz. Pegaram varas e bateram na cabeça dele, ele continuou carregando a cruz. Chicotearam Jesus, açoitaram Jesus, deixaram as suas costas em carne viva, ele continuou carregando a cruz. Colocaram ali um manto vermelho sobre ele, de forma que aquele manto colou nos seus machucados, depois foi arrancado de uma forma agressiva, tornando abrir aqueles ferimentos que estavam cicatrizando já, e ele continuou suportando e carregando a cruz, porque o alvo de Jesus era salvar a mim e a você. O alvo de Jesus, aleluia! O alvo de Jesus, meu irmão, era a salvação eterna. E não era a salvação de meia dúzia, não era a salvação de 144 mil, como diz os TJ. Irmão, você já pensou que 144 mil pessoas, eu não gosto de futebol, não acompanho, mas eu imagino que cabe no Mineirão. Quem gosta do futebol aí, deve saber, deve caber no Mineirão. 144 mil pessoas. Bobear deve caber, tem mais. Não sei quantas pessoas cabem lá, mas o Maracanã da vida com certeza cabe. Então quer dizer que Jesus morreu na cruz para levar um estádio para o céu só? Ah, é sério? Tipo, as doutrinas absurdas, como é que você acredita numa coisa dessa? Que Jesus morreu para salvar 144 mil pessoas apenas? Quando a Bíblia vai falar para mim que todo aquele que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Quando nós olhamos a Bíblia no livro de Apocalipse, fala que João viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu adornada. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, que Lázaro, quando morreu, não o Lázaro amigo de Jesus, mas o Lázaro mendigo, ele já estava no seio de Abraão, que era o paraíso. Enfim, existem várias referências mostrando que de pessoas que foram ao céu. E o próprio ladrão na cruz, será que o ladrão na cruz foi o primeiro de 144 mil? São doutrinas que não fazem sentido. Nós observamos agora as demonstrações de poder e cura a partir de Mateus 8, de forma mais intensa. Conhecimento, autoridade espiritual. Quando demônios chegavam até Jesus, nós pegamos aqui, por exemplo, aqui o demoniado gadareno. Jesus nem abria a boca, o demônio via Jesus de longe e já corria e se prostrava a seus pés. O que você veio fazer aqui antes da hora? Nos atormentar antes da hora? Imagina Jesus se fosse mineiro. Olharia para o demônio e falar, não pavora não, calma aí, trem. Sai daqui e vai para os porcos.
Eu não sei onde que eu estava. Ah, foi sexta-feira no culto que eu estava, a irmã falando que é porque o gadareno valia mais do que porco. Não, não é por isso. É porque cuidar porcos era proibido naquela época. Até a ingestão da carne suína era proibido. Por isso que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos e eles se precipitassem ali no mar. Mas enfim, isso não quero ficar entrando nesses detalhes agora, porque nem vem ao caso, mas Jesus nasceu de forma virginal. Jesus, de forma humilde, deu início ao seu ministério. Jesus foi tentado. Jesus pregou a mensagem, sermão da montanha, que deve perdoar, que deve abrir o coração. E perdoa quantas vezes, irmão? 70 vezes 7. E Jesus ensina daqui, ensina de lá. E ele cura, e ele ressuscita o morto. Ele demonstra conhecimento, ele demonstra autoridade espiritual. E Jesus agora pega os seus discípulos e os envia. Ou seja, o mesmo poder que havia nas mãos de Jesus, agora está disponível para seus discípulos. Se eu perguntar aqui para quem é discípulo de Jesus aqui, todo mundo vai levantar a mão, sim ou não? Ou tem alguém aqui que quer levantar a mão para falar que não é discípulo? Tem alguém que não é discípulo? É mais fácil, né? Alguém aqui que não é discípulo? Alguém aqui que não é seguidor? Alguém aqui que não quer relíquia com Jesus? Tem alguém que levanta a mão? Não, eu não quero mexer de Jesus, não. É claro que ninguém vai levantar a mão, né? E você crê que sobre a sua vida existe a mesma autoridade que tinha sobre as mãos de Jesus? Você crê? Glória a Deus. Mas de verdade. Não, pastor, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, não. Mas aqui em Mateus 10, quando ele via os discípulos, ainda não havia ocorrido o batismo com o Espírito Santo também, não. Havia somente a fé. Olha que Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, vocês vão lá, sem nunca eles terem feito isso, e cura os enfermos, e ressuscita os mortos. Vai lá e para o cemitério, lá, o velório, vai lá e para o velório, ressuscita os mortos. Olha a missão fácil que Jesus entregou para ele. Vai lá e limpa os leprosos. Vai lá e expulsa os demônios. Eu não sei aqui se vocês já tiveram oportunidades de lidar com batalhas espirituais, de expulsar demônio. Tem demônio que é terrível, irmão. Tem demônio que é terrível. E Jesus fala lá, vai lá e expulsa os demônios. Mesmo que os discípulos já tinham passado por situações, inclusive daquele jovem, que eles não puderam expulsar os demônios. Eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus fala assim agora, vai lá e expulsa o demônio. Imagina os discípulos olhando para ele e falando assim, ô Jesus, não vai dar não. O demônio está até rosnando ali, ele está babando, ele está caindo fogo na água. E você quer que eu vou lá? Não, Jesus. Mas Jesus, ele ordena, vai lá e faça a minha obra. Prega o meu nome. E quando vocês chegarem, anuncie, é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É uma comitiva? É um rei? É soldados? É uma cavalaria? É um poder bélico, é um poder militar? O que é o reino de Deus? O reino de Deus está aqui nesse momento, irmãos. E ele é acessível. Ele não é visível com os olhos carnais, mas ele é acessível pela fé. E o reino de Deus está aqui nesse momento. E o que é? O reino de Deus é quando nós adentramos numa atmosfera espiritual, que nós podemos aqui tomar posse do dom espiritual, nós podemos tomar posse do renovo espiritual, nós podemos tomar posse da libertação espiritual, nós podemos tomar posse daquilo que existe no céu e está disponível para a sua igreja. O reino de Deus é entrar numa casa onde tem briga, onde tem discussão, onde tem adultério, onde tem mentira, onde tem contatinho no WhatsApp, e levantar a mão para assim, ó, eu coloco um ponto final agora nesse reinado das trevas, eu ordeno a saída de todo demônio que está causando problema nessa família, porque a partir de agora, eu sou enviado de Jesus e eu declaro, o reino de Deus entra aqui agora, e a luz começa a brilhar nessa casa, porque eu sou enviado do próprio Cristo para fazer a diferença nessa terra. Nós temos que crer nessa palavra, meu irmão. Nós temos que acreditar nessa palavra, que da mesma forma que Jesus enviou os discípulos, ele enviou a mim e enviou a você. Ah, mas eu não ouvi nada. Então você nunca leu a Bíblia. Eu nunca ouvi a voz de Deus, pastor. Então você nunca leu a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia diz, ide pregai. Ide pregai. E Jesus fala o quê? Bebeu alguma coisa mortífera? Não vos causará dano algum. Antigamente tinha uma seita aí que eles pegavam veneno de cascavel e ficavam bebendo. Não sei se vocês já viram ou se já viu, se lembra. Olha as ideias. Ficava tentando a Deus bebendo veneno de cobra. Nem eu vou lá pegar um copo, vou beber veneno não, irmãos. É caso eu venha ser envenenado.
Caso eu venha sofrer um atentado por alguém, por não negar o nome de Jesus, por estar pregando a palavra de Jesus, nós temos a garantia de que nada vai nos causar dano algum. Por quê? Porque nós estamos em nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele veio, depois que enviou os discípulos, Jesus oferece um treinamento psicológico intensivo para os discípulos. Por quê? Porque quando você chega para pregar o evangelho, irmãos, presta atenção aqui. Se um pregador subir aqui em cima do altar e começar aqui, ó, e entorta para lá e para cá, ó, igual tem muito na internet, ó, não sei do que, e o povo fica, isso é catarse, isso é psicologia, isso é mente, isso não tem nada de espírito. E Deus me revela agora a porta aberta. Ei, você aí, Deus está entrando na sua casa, e o povo fica louco. E Deus está entregando a cura aqui. E o povo fica louco. Por quê? O povo julga ser algo espiritual, mas não tem nada de espiritual. Agora, se o pregador chegar aqui e falar assim, ó, apontar para qualquer um de vocês aqui, ó, lá nas madrugadas, quando você está acessando seu celular escondido no banheiro, põe tua casa em ordem, senão você vai morrer, viu? Quem é você? Vai falar comigo! Você não está pensando o quê na minha vida? Aí você vai ter perseguição. Então essa era a mensagem dos discípulos. Os discípulos chegavam nos lugares e falavam assim, ó, essa idolatria que você está praticando vai te conduzir ao inferno, abandona essas imagens de escultura e venha se entregar ao verdadeiro Jesus. Como o Paulo, quando ele chegou ali na cidade de Éfeso, e a Diana dos Efésios foi diretamente confrontada, o povo reuniu e queria dar nele um couro. E ele ainda queria peitar o povo que tirou Paulo. Fala, Paulo, você está doido? Eles querem arrancar seu couro, você quer enfrentar eles? Sai daí! Da forma que Paulo foi apedrejado várias vezes, da forma que ele foi perseguido várias vezes, ou seja, quando uma igreja qualquer, não estou falando de placa, quando uma igreja qualquer, um cristão qualquer, chegar e entregar o pecado verdadeiramente, vai ter perseguição. Agora você quer falar para mim que num grupo de 50 pessoas, 60 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, é todo mundo santo? Quem dera, hein? Quem dera. Tem pecado oculto na igreja, mas não para Deus. Para mim tem, para o pastor tem, mas não para Deus. Porque para Deus tudo está nu diante dele. Aleluia. Tudo está nu aos olhos de Deus. Não é possível esconder o pecadinho, nem o pecadão, nem o pecado médio diante de Deus. Então Jesus ele vem e treina os seus discípulos. Vocês vão sofrer perseguições. Vocês vão ser enviados ao sinédrio. Vocês vão ser enviados aos magistrados. Mas não se preocupem, porque será ministrado a vocês tudo aquilo que vocês devem falar quando chegar naquele momento. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Discípulos foram cortados ao meio. Discípulos foram molhados ali com óleo e colocados chama, acenderam ele para iluminar as cidades. Discípulos foram jogados para bestas feiras para serem alimentados. Irmãos, levanta a mão para mim quem quer ser comido por um leão. Levanta a mão para mim aí, quem quer contigo e rasga você no meio. Ninguém vai fazer isso, os discípulos também não queriam. Mas eles enfrentaram e não negaram. Aleluia. Ninguém quer. Os discípulos não queriam. A questão aqui, eu não estou querendo que você queira, isso é masoquismo. Ninguém quer sofrer, mas a questão é, o sofrimento vem para todo mundo. A gente fica doente, a gente fica desempregado, a gente passa por problema na família, a gente tem inúmeras decepções na vida. O dia mal vem para todo mundo. Mas a questão é, quando o dia mal vier, você vai fazer o quê? Eu não vou saber de igreja mais não. Porque eu estou orando, e as coisas estão piorando. E se você for para o mundo, melhora. Se você abandonar a sua cruz, por acaso você entra no céu da mesma forma? Jesus nos advertiu, nesse mundo verdadeiramente tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, tem aflição, mas no final você é vencedor. Passa por prova, mas no final o resultado é o céu. Tem aqui perseguição? Tem. Mas só que você não precisa temer um homem que pode matar a carne e não fazer nada com o espírito. Temei a Deus que pode lançar tanto a carne quanto a alma no inferno. Meu irmão, se nós formos mortos, se nós formos assassinados, se nós padecemos aqui nessa terra, no nosso espírito, na nossa alma, ninguém pode tocar. Por quê? Porque já foi comprado, já foi lavado, já foi remido pelo sangue do Cordeiro. Nós já temos o nosso lugar no céu.
céu. O Senhor Jesus já subiu, Ele já foi nos preparar um lugar, e muito em breve Ele vai voltar para nos levar para que onde Ele está agora, nós estejamos também ao lado dEle por toda a eternidade. Não importa a perseguição, a angústia, a dor, a fome, a necessidade, a nudez, a espada. Não, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Essa tem que ser a fé da igreja. E quando nós entendemos que essa tem que ser a nossa fé, o que é que nós fazemos? Nós compartilhamos a fé. Porque as igrejas hoje vão para a igreja ouvir o pastor tal, mas a igreja não quer ser ouvida. Nós também precisamos pregar, nós também precisamos compartilhar a nossa fé, nós também precisamos orar, nós também precisamos alcançar pessoas. E Jesus Jesus apresenta esse treinamento espiritual para os discípulos, para que os discípulos não desfalecessem quando viesse a perseguição. Jesus revela a sua divindade para eles. Jesus ali está no alto do monte ali, e simplesmente começa a flutuar, e aparece do lado dele Elias e Moisés. E ele transfigura na frente do discípulo, mostrando a sua natureza divina. E o seu discípulo fica ali assustado, olhando para aquilo ali, e depois, como se fosse uma coisa normal, Senhor, é bom que nós estamos aqui, porque nós podemos construir uma tenda para Moisés e Elias, mortos há milhares de anos atrás. Para eles era uma coisa normal. Vou construir uma tenda para eles. Ouve uma voz do céu: esse é o meu filho, a esse eu ouvi. Jesus se revela. E logo depois, Jesus morre. Eu não vou entrar em detalhes da crucificação, mas é traído, é crucificado, é julgado injustamente, carrega a cruz e morre. Porém, Jesus, como sempre, a Bíblia fala, lá no livro de Amós, capítulo 3, é o verso 3 ou 7, se não me falha a memória, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Eu acho que é o 7, porque no 3 fala que não andarão dois justos se não tiverem como um acordo. Então, Jesus revela para eles aqui, eu vou crucificar, mas vocês não apavoram não, porque eu vim foi para isso. Eu vou ser crucificado, mas vocês também não apavoram não, que no terceiro dia eu vou voltar, vivo. Eu vou ressuscitar. Obrigado. Então Jesus é conduzido ao Calvário. É crucificado, depositado no sepulcro. E logo depois de 3 dias, Jesus estava vivo de pé novamente. Coisas impressionantes aconteceram nesse meio tempo. Jesus, no primeiro dia, logo pela manhã, depois que o anjo entrega aquela notícia, aquela mensagem para aquelas mulheres, e aquelas mulheres voltam correndo para anunciar aos discípulos o que havia acontecido, Jesus se apresenta a elas. Elas caem em seus pés, o adorando, e Jesus corre para o cenáculo onde os discípulos estavam reunidos e se apresenta a eles ali e fala: ô Tomé, toca aqui no meu lado aqui, e começa a caminhar junto com os discípulos aí por mais 40 dias. Eu observo que Jesus foi para o céu muito a contragosto. Por que eu estou falando isso? Da ressurreição de Jesus até a ascensão de Jesus aos céus, passaram 40 dias ali em Atos capítulo 1, versículo 8. Passaram 40 dias. E Jesus estava o tempo todo com os discípulos. E quando Jesus subiu aos céus, ele falou assim: eu estou indo, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar outro igual a mim, o Consolador. Eu estarei com vocês, até a consumação do século eu vou estar com vocês. E os discípulos ficam olhando assim, só que os discípulos, eles foram treinados mentalmente pelo próprio Cristo. E eles foram encorajados a buscar esse Paráclito, esse Consolador, esse outro que viria, que seria o próprio Cristo em espírito. Então, em Atos 2, eles recebem a promessa do Espírito Santo. E aquele Pedro que havia negado a Jesus, aquele Pedro que era impulsivo e arrancava a espada cortando a orelha do soldado, aquele Pedro que andava 2 passos por cima da água e perdia sua fé e começava a afundar, aqueles discípulos que chegavam em Samaria e aquele povo não queria ouvi-los pregar a mensagem, eles voltavam correndo: ô Jesus, eu quero orar e cair fogo do céu e matar essas pragas tudo. E Jesus tinha falado: calma, calma, meu filho, eu não vim para matar o povo, não, eu vim para salvar. Aqueles discípulos agora que davam trabalho demais para Jesus, agora começa a levantar a sua roupinha, ajeitar e peitar as autoridades eclesiásticas da época. Porque quando você está cheio do Espírito Santo e do lado da verdade, a heresia não tem lugar. Aquele povo fala assim: está tudo tonto essa hora do dia. Ele fala: não, eu não estou tonto.
Isso é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramaria Deus do seu espírito sobre toda a carne. E começam a pregar ali, na primeira pregação eles começaram a ganhar almas, e foram 3.000 almas. O que eu vou fazer para me ser salvo? Cada um de vocês compunge em seu coração, sinta em seu coração, abra o seu coração, receba em seu coração, se arrependa e seja batizado. Irmão, você tem que receber. Eu já cansei de ver crente falando assim, eu vou na igreja todo domingo, mas eu não estou preparado para batizar. Mas não está mesmo, nunca vai estar. Porque quem liberta é o Cristo, não é eu. Eu vou parar de fumar, depois eu batizo. Mas não vai parar de fumar nunca. Eu vou parar de beber, depois eu batizo. Mas nunca vai parar de beber, porque quem liberta é o Cristo. E o Cristo liberta mediante a fé. Eu me entrego e ele faz a obra. Não é uma troca. Não, Jesus, primeiro você me liberta, depois eu batizo. Não, irmão, eu preciso ser salvo. Não é Jesus que precisa me salvar. Então aqueles discípulos agora começam a pregar o evangelho, começam a ganhar alma, começam a fazer a obra. Só que Jesus parece que foi embora muito a contragosto. Por quê? Porque nós observamos aqui, em Atos capítulo 7, versículo 55, que Jesus se revela sentado no seu trono. Porque um certo diácono, por nome Estevão, começa a pregar de Gênesis até ali nos dias atuais, mesmo que ele não tinha sido criado numa faculdade teológica, mas cheio do Espírito Santo, ele começa a combater com os fariseus e expõe a verdade na cara deles, fala assim, você está tudo errado, a verdade é o próprio Cristo. E eles subornam homens ali para que eles mintam sobre Estevão e eles consentem na sua morte e matam ele a pedrada. E quando ele estava morrendo, ele cai de joelho e fala assim, eu estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus sentado à destra do Pai. Então Jesus foi para o céu falando que ia voltar, ia mandar o Espírito Santo. Mas só que Jesus está se revelando de novo, mais uma vez, para Estevão. Jesus sobe para o céu muito a contragosto, porque Jesus queria ficar aqui. Eu vejo aqui pelas páginas da Bíblia Sagrada que Jesus nunca quis se separar de mim, de você, da sua igreja, do seu povo, da humanidade. Jesus quer sempre estar em nosso meio. Aí nós pegamos aqui Atos capítulo 9, versículo 5, quando Paulo, que era o brabo, matava todo mundo, arrastava, prendia, está correndo para o caminho de Damasco. Jesus de novo aparece para Paulo e joga ele no cavalo. E ele cai do cavalo e tem um encontro com Cristo, e daí para lá todo mundo sabe a história. Ele é transformado, salvo, e se torna o maior missionário do Novo Testamento. Aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 3, estava Pedro numa cidade chamada Jope, na casa de um outro Simão, curtidor, e ele tem uma visão, e ouve uma voz do céu, falando assim, Pedro, Pedro. Jesus se revela mais uma vez, ou seja, Jesus continua aqui. Aleluia, glória a Deus. Fisicamente Jesus foi para o céu? Sim, mas em espírito Jesus continua aqui. Aleluia. Nós observamos em Atos capítulo 3, versículo 12, quando Paulo estava pregando para o procônsul por nome Sérgio Paulo e um filho do Satanás do inferno por nome Elimas, começa tentando afastar o procônsul de ouvir a verdade. E Paulo olha para aquele e fala, seu filho do Satanás, ou capeta do inferno, cheio de malícia, você não tem parte desse reino, você vai ver o que é bom agora ficar se opondo à vontade do Espírito Santo. E ele fica cego na hora. E o procônsul, que já estava interessado na mensagem de Paulo, fica mais interessado ainda, dando crédito às palavras de salvação. Então nós vimos aqui que Jesus, mais uma vez, se manifesta com o poder para condenar aquele que é contra a sua obra. Louvado seja Deus. Aí, Atos 16, 26. Essa passagem. Atos 16, 26. Paulo chega até a cidade de Troade, que é a primeira cidade da Macedônia, e todo dia, quando ele passa para orar, vem uma jovem até ele e fala, isso aqui é homem de Deus. Isso aqui é homem de Deus. Esse que vos anuncia a obra da salvação, a palavra da salvação, é homem de Deus. Aí você vai pensar assim, espírito de revelação, essa aí tem um dom. Mas a Bíblia fala que era capeta. A Bíblia fala que era Satanás, que usava ela em espírito de adivinhação. Até que Paulo estressa e fala, sai dela em nome de Jesus. Aquela jovem fica liberta, nunca mais adivinha nada, nunca mais ali dá lucro para seus senhores, porque ela era uma escrava. Ao invés de Paulo ser chamado para almoçar na casa dele, com uma coca zero, ao invés de Paulo ser chamado para um churrasco, abraçado, não. Paulo agora é aprisionado, colocado no cárcere, Paulo e Silas, e começam ali a sofrer punições por pregar o evangelho. Então, meu irmão, se nós quisermos, olha que a Bíblia diz, não é a palavra minha, todo aquele que quiser servir piamente ao Senhor, padecerá perseguição. Paulo, agora aprisionado, ao invés de murmurar, ao invés de falar assim, não vou pregar mais, não vou anunciar o evangelho mais, não vou fazer missão mais. Paulo começa a cantar.
Paulo começa a adorar. E diz a Bíblia Sagrada que mais uma vez, Jesus que havia subido vivo ao céu, se manifesta em poder e glória, causa um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se racham, as paredes se quebram, os grilhões caem no chão, e todos aqueles que estavam presos fugiram, mas Paulo e Silas não fugiram, porque eles já estavam livres. Eles poderiam ter prendido ali o seu corpo, poderiam ter prendido ali a sua forma física, mas a sua alma, o seu espírito já estava livre. Então aquele carcereiro que ficou com medo de perder o seu emprego, de ser açoitado, de ser aprisionado, ele foi o quê? Ele foi salvo pelo poder do Evangelho, pela perseverança de Paulo, pela perseverança de Silas, pela fidelidade de uma dupla, de dois irmãos, de duas pessoas que atraíram o céu para onde eles estavam reunidos, meu irmão. Você tem o poder de atrair o céu para onde você está. Você tem o poder de fazer com que o céu se mova. Você tem o poder, meu irmão, de pegar o céu e apresentar para essa humanidade. Você tem o poder através das suas mãos, através da sua oração, através do seu testemunho. Você tem o poder de pegar como uma bandeja aqui, ó, e oferecer alimento do céu, oferecer maná, oferecer novidade de vida. Mas você precisa acreditar nisso, meu irmão. Você precisa entender que você tem a oportunidade de chegar aqui e fazer assim, ó, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Eu venho aqui apresentar um alimento novo. Eu venho aqui trazer aqui um novo concerto, uma nova vida, uma nova história. Ah, você não conhece a minha história, eu já matei, eu já roubei, eu já prostituí demais, eu já menti demais, eu já causei muito dano. Não importa, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Há novidade de vida para você e para todos quanto você se dispõe a alcançar, meu irmão. Aleluia! Parece que Jesus, ele está aqui ainda. Parece não, eu tenho convicção, eu tenho certeza. Jesus ainda está aqui. Agora, o texto que nós lemos, Romanos 12. O versículo 1 fala que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. E as pessoas dizem que culto racional é um culto inteligente. Ah, eu tenho que apresentar um culto racional porque é um culto inteligente. Não, não. Nós pegamos Romanos 1 e nós pegamos Paulo descascando acerca da homossexualidade e acerca de idolatria, acerca de coisas que fez com que Deus abandonasse o povo à sua própria sorte. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, Deus não me ouve. Irmãos, Deus quando quer punir uma pessoa aqui nessa terra, tudo que é preciso é ficar calado. Só. É só deixar a pessoa quieta. Qualquer pessoa que não tem a direção e o Espírito Santo de Deus, ele vai arrumar um problema atrás do outro. Então a gente vê nas redes sociais, a gente vê essas pessoas na rua aí, e parada gay, e satanismo, e não sei do que, e liberação da maconha, e marcha da maconha, e marcha de sei lá do que, sei do que. Deus só precisa ficar calado que o ser humano se lasca. Mano. Isso aí não é Deus pesando a mão, não. Deus só falou assim, quer ir? Vai. E a Bíblia fala em Romanos 1 que Deus os entregou às suas próprias paixões. Então foi isso que Deus fez. E o povo fez o quê? Se inclinou a tudo que não prestasse. Romanos 2 fala sobre a impenitência do judeu. 3. Justificação pela fé em Cristo. 4. Abraão justificado pela fé. 5. Justificação pela fé, paz com Deus. Romanos 6. Libertação dos grilhões do pecado pela fé em Jesus. 7. Servindo a Deus em novidade de espírito, não pela lei, não com regra, não cheio de norma, não por aquele monte de coisa lá. 8. Inclinação da carne é morte, mas para o espírito é vida. Romanos 9. Liberdade da graça de Deus. 10. Judeus rejeitam a justiça de Deus e acabam pagando um alto preço por isso. 11. Futuro de Israel. Agora, portanto, como diz aí na Bíblia, a mensagem NTLH, NVI e NBVP, está escrito assim, ó, portanto, quer dizer, de posse dessas informações, apresenteis a Deus o vosso corpo. Então, nós pegamos Romanos aqui do 1 até o 11, nós vemos que se a pessoa quer ficar sem Deus, fica, Deus vai te abandonar. Ah, Israel era a nação santa que Deus escolheu? Sim, mas porque negligenciou a fé e a Cristo, Deus permitiu que eles pagassem alto preço. Aí você junta tudo isso aqui, a justificação é pela graça, não é por obra. Agora a inclinação para o pecado. Você quer ficar no pecado? Quer ficar na mentira? Quer ficar na rebeldia? Você está caminhando para a morte. Afasta o lado. Mas você quer inclinar para o Espírito, para a obediência, para a palavra, para a oração, para o jejum, para a transformação, para a renúncia. Então você está caminhando para a vida. Vida essa eterna. Então nós pegamos tudo isso. Portanto, depois de saber disso, apresente vosso corpo a Deus como sacrifício vivo. Se o meu corpo é um sacrifício que eu devo apresentar a Deus, eu vou ficar falando mentira? Sim ou não?
Interage comigo, irmão. Eu vou ficar falando mentira? Eu vou ficar viciado em pornografia? Eu vou ficar namorando ou casado com o contatinho? Então eu vou ficar endurecendo a minha serviço quando eu for repreendido? Eu vou cuidar mal do meu filho, que é herança do Senhor? Ou eu vou educar e apresentar ele também? Senhor, esse aqui vai ser um profeta. Vai te servir. Aleluia. Qual é a postura que nós temos que ter quando nós tomamos posse de toda a palavra? Meu irmão, Jesus ainda está aqui. Aleluia. Nós já estamos chegando na reta final dessa mensagem. E eu quero, se me permitem, aqui com muita humildade e ousadia, testemunhar algo que aconteceu de domingo para segunda. Domingo eu vim aqui na casa do pastor visitar a irmã do cabelo bonito ali, ó. Aí você vê. Vai ser mais chique demais, né? Hã? Porque todo mundo sabe que ela passou mal na quinta. E eu vim cá porque eu falei assim, Senhor, hoje eu até trouxe, eu arrependi de ter trago, porque é só que traz para mim a toalhinha, mas eu fico com uma marmota com aquele pedaço de papel na minha testa aqui, sabe? Aí eu falei, não, eu não vou levar a toalhinha. Mas, enfim. Mas, Senhor, quem vai levar a toalhinha para mim lá, de papel, Senhor? Como é que eu vou lá ver ela? Aí vim aqui, conversei com o pastor, não sabia que era eu que iria dirigir a oração de segunda, mas aí a diaconisa, mas o pastor falou para me dirigir a oração de segunda-feira. Falei, amém. E sem muito tempo, trabalhando de noite, trabalhando de dia, fui para Belo Horizonte, cheguei aqui, tinha algumas coisas a fazer ainda, e de modo que eu cheguei em casa às 10:50. E eu amo estudar a palavra para eu não ficar aqui falando coisa da minha cabeça, nem tendo nenhum tipo de dificuldade em expor o evangelho. Mas eu não tive tempo. E chego em casa 10:07, tomo um banho rapidinho e vem, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou conduzir essa oração? E Deus me deu uma palavra, em 1 João capítulo 4, verso 15, que fala, e essa é a segurança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, eu linkei com Atos capítulo 4, verso 30, que quando os discípulos estavam orando e buscando a Deus, e eles começavam a pregar, o Senhor cooperava com os sinais, para garantir a veracidade, a firmeza daquele evangelho que é pregado. Falei, tá bom, Senhor, então é isso, bora lá. Chegamos aqui, algumas pessoas estavam aqui reunidas, né? Eu não sei se nem é necessário o testemunho, é que eu acho que a maioria já sabe, né? Ou não. Quem sabe ou não sabe? Quem sabe? Quem sabe? Poucas pessoas. Então, ótimo. Cheguei aqui e eu trouxe essa palavra. Irmãos, essa é a segurança que nós temos em Deus. Essa palavra é viva. Essa palavra é viva. Eu não estou aqui preenchendo um quadro da igreja. Eu estou aqui fazendo algo que é da vontade do próprio Senhor. Então, nós temos essa segurança. Quando nós oramos, Senhor, eu quero um carro, o carro não veio, misericórdia, Deus me abençoou. Não. Se nós orarmos segundo a vontade de Deus, é infalível. Ele vai responder. Então, eu reuni as pessoas aqui e a nossa querida irmãzinha, que tinha infartado, não foi isso, mano? Na quinta-feira. Agora eu vou deixar com ela. Pastor, diaconisa, os netos aqui, que me corrijam. A irmã infartou, sentada na escada, e não conseguiu levantar para pedir socorro. Foi isso, pastor? O Arthur, que encontrou ela? Foi você que achou ela? Mateus, isso que eu quis dizer, Mateus. Correram para o hospital. Quantos eletros em uma noite, mano? 4 eletros em uma noite. Observação. E no outro dia, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda, ainda com os resquícios passando um pouco mal. Certo? Aí na segunda-feira, aí eu vou deixar com ela. Vem cá, irmã. O que aconteceu no momento da oração? Bom, na segunda-feira, eu ainda com uma dor no peito ainda, cheguei para Leandro e falei, Leandro, marca para mim o cardiologista que o meu peito aqui está doendo e respondendo nas costas. E na hora da oração aqui, o pessoal, todo mundo reunido aqui, eles me pegaram, me colocaram no meio e fizeram uma oração. Então, eu, na hora, fiquei assim, pensando, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Gente, foi bom, eles oraram. Eu senti que tirou um pouco. E desde segunda-feira, não tenho nada. Mais nada. Graças
Glória a Deus. Irmãos, dificilmente vocês vão me ver pulando, abrindo braço para voar, ficando doido aqui em cima do altar. Dificilmente. Porque eu já passei dessa fase. Tem 20 anos já que eu prego. Já fiz isso. Mas hoje você não vai ver. Mas para pregar aqui 40 minutos, eu estudo mais de hora. Vou para o monte. Jejuo. Eu estou falando isso aqui que é mérito meu? Não. Eu estou falando isso aqui para mostrar para vocês que se vocês se entregarem para Deus, Deus vai se entregar para vocês. Porque Ele ainda está aqui. Qual é o meu poder? Qual é a minha capacidade? Qual é a minha virtude? É zero. Mas também a Bíblia fala que eu sou templo do Espírito e você também é templo do Espírito. Tem uma pessoa que está enferma, mas eu orei, Jesus curou de dor de cabeça. Para com isso, irmão. A pessoa infartou, então você mesmo, vamos orar. A pessoa está com isso ou com aquilo. Isso aqui, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já cansei de ver o Senhor Jesus operando milagres. Sabe por quê? Porque eu acredito, irmão, que Jesus está aqui. Eu acredito que quando nós pregamos, Ele estende as mãos para curar. Eu acredito que quando nós pregamos, Ele estende a mão para libertar. Eu acredito que quando nós estamos aqui pregando, Ele estende as mãos para salvar. Entrar lá na sua casa, para libertar da droga, para libertar até da frieza, da falta de amor, para libertar aquele casamento que está quase acabando, para transformar. Eu acredito, Jesus é vivo, Jesus é Deus, Jesus ainda está aqui e Jesus anseia por ter um relacionamento com você, meu irmão. Nós precisamos, meu irmão, acreditar, tomar posse dessa palavra, porque o Senhor Jesus, Ele ainda está aqui. Eu quero dizer para você uma coisa, Ele, como é onipresente, Ele nunca sairá daqui. Muito pelo contrário, os elementos que hoje ardendo, como está escrito na Epístola de Pedro, os elementos que hoje existem ardendo se desfarão, mas essa terra será transformada, a nova Jerusalém descerá do céu, e o Senhor Jesus nos dará um abraço e vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e nós estaremos para sempre com o Senhor eternamente, onde não haverá dor, onde não haverá lágrima, onde não haverá pecado, onde não haverá mais inferno, onde não haverá Satanás, onde não haverá condenação, porque as primeiras coisas passaram, tudo se fez novo, mas enquanto esse dia não chega, nós podemos desfrutar da presença do Senhor Jesus, porque, finalizando, Ele ainda está aqui. Eu fico por aqui. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor.